Oi, pessoas, aqui é o Coruja não usa lanterna no nosso trabalho com a tecnodocência, né? Então a gente está dando uma ênfase na produção aí para que essa playlist possa auxiliar vocês, porque a gente possa trocar algumas ideias sobre a tecnodocência. E seguindo, hoje é o programa 3, nós vamos então trabalhar sobre princípios que envolvem a questão da construção de conhecimento. E isso nos leva, então, a conversar com vocês nesse programa sobre os princípios 3, 4 e 8, tá certo? Vamos lá, vamos ver o que são esses princípios, afinal de contas? Opa, pessoal, então estamos aqui novamente, né, professora Luciana aqui também com vocês, para conversar sobre esses princípios, né? A ideia é que no frigir dos ovos, né, o conhecimento deve ser construído, né? E quando a gente coloca assim, a gente coloca numa direção que nos leva a pensar e repensar de que forma nós, professores, estaremos em sala de aula, né? E para fugir dessa ideia do tradicional, da aula expositiva e da aula expositiva dialogada, a gente pensa a construção do conhecimento com o nosso fundamento lá em Papert no construcionismo, né? Ele coloca de uma maneira bastante interessante, né, que a gente não deveria dar o peixe para o aluno, mas ensinar o aluno a pescar. É dentro dessa perspectiva que a gente traz essa construção do conhecimento, né? Então, em sala de aula, a gente pode estar trabalhando com os alunos de tal forma que a gente não precisa iniciar a nossa aula falando sobre o conteúdo ou expondo esse conteúdo para o aluno, né? A gente pode iniciar a nossa aula desafiando esse aluno, né, para que ele possa atingir alguns objetivos, né, ir atrás de pesquisar sobre coisas que você gostaria que ele saísse daquela aula sabendo ou que ele saísse da sua disciplina sabendo, né? Então é nessa perspectiva que a gente pensa a construção do conhecimento. Além disso, a gente traz também a ideia de que o aluno pode e deve construir o seu próprio material, né? Então, aí é bacana pensar que um dos desafios do aluno é fazer um produto, né? Ou então desenvolver um processo para que a gente possa compreender esse conteúdo que precisa ser trabalhado com o aluno diante de uma outra perspectiva. Então, uma das coisas que a gente orienta na tecnodocência tem a ver com o princípio 4, esse que eu falei tinha a ver com o princípio 3. Mas o princípio 4 coloca que a construção tem que estar pautada nos conhecimentos prévios do aprendiz. Então, antes de tudo, é muito importante que a gente busque o que o aluno já sabe sobre aquilo que você vai estar trabalhando com ele, né? Isso é fundamental, porque a partir disso, de acordo com os a nossa base teórica em Ausubel, né, é que a aprendizagem vai se tornar significativa para o aluno e ele vai poder lembrar do que ele vai aprender agora em momentos posteriores, que é uma bênção, né? Muitas vezes eles passam pela nossa disciplina ou então terminam aí o ensino médio, o ensino fundamental e nem se lembram mais das coisas que eles aprenderam. É uma lástima, né? Foi tanto trabalho para nada, né? Então, a proposta é que a gente use esses conhecimentos prévios deles. Eles não chegam para nós como uma tábula rasa, né? Eles já sabem de algumas coisas. E é importante a gente acionar esses elementos que estão na estrutura cognitiva desses alunos para que eles possam associar os novos conhecimentos àquilo que eles já sabem, né? Por isso, a ideia é da gente, na sequência da captura aí desses conhecimentos prévios, trabalhar com o princípio 8, que é o desenvolvimento de processos e produtos e conhecimentos por esses alunos e, ao mesmo tempo, pelo professor. Porque nesse processo não é só o aluno que aprende, né? Você também, como professor, aprende, né? Então, essa relação aí, né, que a gente faz, inclusive com os princípios anteriores, que a gente falou no programa anterior, faz uma relação bastante interessante, porque uma vez que você se coloca, né, também fazendo parte desse processo como professor, né, você está se colocando como aprendiz, está se colocando como parceiro desse seu aluno, né, que está no processo de aprendizagem igual a você, que também está nesse processo de aprendizagem. Eu posso dizer que a gente já tem aí uma prática de 8 anos, né, em relação a pensar e executar esses princípios, né? Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil e
como a gente vai ter que estar trabalhando de uma maneira diferente, né, a gente fica, assim, meio inseguro, né, na hora de falar assim, e agora, né, eu não vou mais começar minha aula da maneira convencional, né, o que eu vou fazer? A gente fica muito aberto, né, às perguntas que vêm no processo de aprendizagem deles, né, e isso é maravilhoso, porque apesar de dar um certo medo, né, uma certa insegurança, a gente vai, com o tempo, se apropriando mais do nosso próprio conhecimento, né, e de como é que está acontecendo o processo de aprendizagem deles. Então, é muito interessante porque a gente tem que ter bastante jogo de cintura e vai desenvolvendo um conhecimento mais profundo sobre aquele assunto que a gente está trabalhando com eles. Eu estou tentando me lembrar aqui, durante o tempo que estava falando, era o Papert que tinha aquela história do ensinar mais com menos? Isso, ele mesmo. Né? Eu acho que trata disso também, né? O que significa, né, esse ensinar mais com menos? O ensinar mais com menos é assim, você dar menos, você expor menos conteúdo para esses alunos, né, e fazer com que eles trabalhem mais, no sentido de eles pesquisarem mais, né, no sentido de você colocar uma situação, um problema, um caso para eles resolverem, você colocar um desafio, né, para alguma coisa para eles construírem, né, eles colocarem um desafio, né, eles apresentarem, eles terem que elaborar um questionário, por exemplo, né, para que outros possam responder. Então, eles fazerem parte desse processo, né, usando tecnologia. E aí essa tecnologia vem de diversas formas, né, vem como podcast, vem como site, vem como blog, vem como desenvolver um aplicativo mesmo, né? Existem vários lugares que você consegue desenvolver aplicativo de uma maneira que você não precisa conhecer sobre programação, né? E isso é bastante interessante, tanto para o aluno quanto para o professor. Então, você deixar de ser o centro das atenções como professor, né, e se colocar de uma forma mais horizontalizada com os seus alunos, onde eles vão fazer mais parte desse processo de aprendizagem, desenvolvendo a sua autonomia e o seu protagonismo, né, isso que é ensinar nesses pressupostos aí do Papert. Pois e assim, uma coisa que eu gostaria também de sublinhar para vocês em relação ao seguinte, percebam que para a gente fazer isso, precisa começar a haver paralelamente um movimento político dos docentes junto com os discentes, porque isso vai impactar profundamente em carga horária de currículo, isso vai impactar muito no tempo que vocês têm para fazer as coisas, tá? Porque muitos de nós deixam de ter essas possibilidades maiores de interação, principalmente quando estão lá atuando no ensino médio, né, em razão do volume de conteúdo que nos é cobrado que seja dado, né, pelos ministérios, pelos processos de governo, né. Então, entendam que quando a gente fala na tecnodocência e fala desses princípios, existe também subjacente, né, existe uma base né, para se abrir uma discussão política, né, porque a gente sabe, para eu poder ouvir o aluno, eu preciso ter tempo para pelo menos conversar com as pessoas. Como é que um professor de, sei lá o quê, matemática de segundo ano do ensino médio vai ter tempo de conversar e fazer? Não é? Ele é espremido, né, por tempos. Então, a ideia nossa também envolve essa coisa de vocês entenderem que nós temos plena consciência de mas isso não é possível ser feito numa escola tal como ela está sendo feita, né? Gente, se nós tivermos esse pensamento e não se organizar para mudar, o que vai acontecer é que a gente continuaria andando a cavalo, vamos dizer assim, tá certo? Ou seja, teve que chegar a um ponto e dizer assim, olha, peraí, tem uma coisa que pode ser mais eficiente do que o cavalo, pelo menos para alguns tipos de terrenos. Então é disso que a gente fala, né? Quer dizer que a gente não fique só tentando mudar as coisas. O problema da docência, e aí lá vou eu, o problema da educação qual é? Ou é o aluno ou é o docente, né? Chega, não é. Tá certo? Que o problema é a instituição, tá certo? Então nós temos que tentar fazer novas coisas, claro que sim, e ao mesmo tempo, paralelamente, concomitantemente, lutar para mudar a instituição. Pois e tem um elemento que está muito vinculado a isso que você está falando, que é assim,
A gente pensa muitas vezes que, não, mas eu na minha escola ou na minha sala de aula eu faço isso com os meus alunos, né? O que muitas vezes acontece é a gente se pauta na nossa aula expositiva, né? E pede para que os alunos façam trabalhos, né? E os trabalhos, eles são feitos num horário extra escola ou extra sala de aula, né? E eles se organizam, tem que se organizar fora da sala de aula. Quando a gente traz os princípios da tecnodocência, a gente não está falando nada de fora de aula. Tudo que é fora de sala de aula, tudo que a gente coloca é para ser realizado dentro da sala de aula, no momento da aula, né? E aí seria interessante que os professores e alunos tivessem à disposição internet, computador de boa qualidade, né, para poder fazer com que essas coisas aconteçam no momento da aula e você não passe, né, o tempo da sua aula todinho tentando resolver problema tecnológico, né, quando na realidade você poderia estar colocando os seus alunos para poder trabalhar, né, tá certo? Então, tem a ver com essa questão que o Robson acabou de colocar, porque são elementos políticos que precisam ser mesmo discutidos e, digamos assim, solicitados para a escola com bastante veemência, porque sem isso, como é que se faz, né, o uso da tecnologia que todos os alunos têm em casa, digamos assim. Do mais pobre ao mais rico, todos eles têm acesso à internet, a celular, pelo menos em algum momento da sua vida ou em algum horário do dia. E se não tiver, seria uma obrigação do Estado fazer isso, né, dar isso, né, ou a empresa dar isso para os seus alunos. Bom, mas nós estamos encerrando aqui então o nosso programa número 2, o programa número 3, sobre o que é mesmo que a gente vai trabalhar no programa número 3, a gente vai continuar com os princípios. Quais vão ser? Então, a gente vai estar trabalhando com princípios 6 e 7. Pronto, pois a gente se vê, ou se ouve, melhor dizendo, no próximo programa, gente. Valeu por estar conosco até aqui.